Saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste momento queremos meditar com os irmãos, falar acerca da igreja do Senhor, preservando a identidade da igreja, da igreja de Cristo, da verdadeira igreja, o verdadeiro cristão. E devemos preservar a verdadeira identidade da igreja do Senhor. Queremos deixar para a meditação em Atos dos Apóstolos, versículo de número 25 ao versículo de número 32, que diz assim a palavra de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todos os conselhos de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas e a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Esses versículos para a meditação da igreja do Senhor. A gente sabe muito bem que a igreja de Cristo está edificada nele, Mateus capítulo 16, versículo de número 18, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, E pedra, no original, é uma grande rocha, e esta rocha está apontando para Cristo. Estamos edificados na grande rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode vir o que vier, vendavais, pode vir ventos, chuvas, trovoadas, maré alta, tempestade, terremoto, pode vir o que vier. Mas se estamos edificados em Cristo, permaneceremos firmes e constantes. Então, a igreja do Senhor Jesus, também chamada de Igreja Universal, no versículo 28, que nós lemos, ela é chamada de Igreja de Deus. Essa igreja que só o Senhor conhece. O Senhor conhece os corações, a mente. A igreja, chamada também de Igreja Invisível. É invisível para nós, porque não conhecemos o coração de ninguém, mas é visível para Deus. Deus é aquele que conhece. A gente só conhecemos em partes a igreja local, os nossos irmãos, sabemos às vezes o nome, onde mora, mas ainda não conhecemos na intimidade, não conhecemos assim profundamente o coração, porque só Deus conhece o coração de cada um. Então, Cristo, ele é o fundamento da igreja. Estamos edificados nele. Nós estamos fundados em Cristo, e também os apóstolos e profetas. Mas Cristo é a pedra principal, a pedra angular. E nós somos pedrinhas aprovadas para Deus.
Muitas vezes para o mundo somos reprovados. O mundo às vezes não nos aceita, mas nós somos aprovados por Deus, pedrinhas aprovadas, né? A palavra de Deus diz. E devemos sempre manter como verdadeira igreja o primeiro amor, né? Isso é de grande importância. Mas o que é igreja, na verdade, né? A igreja, a palavra igreja, eclésia, né? É uma reunião de um povo, uma assembleia. No Antigo Testamento fala-se, né, de um ajuntamento, né? Mas a igreja se refere aqui a um povo tirado de dentro para fora, como se fosse para esclarecer, para ter conhecimento, para uma reunião espiritual, para termos conhecimento do verdadeiro Deus poderoso, né? As duas principais dimensões da igreja, né? Primeiro, divina, né? Jesus Cristo, ele é a pedra. Mateus 16, 18, a gente vê ali, primeira vez que Jesus fala da sua igreja, ele fala a minha igreja, né? Edificarei a minha igreja. Tem uma parte que Jesus diz, tu és Pedro, né? Mudou o nome de Simão para Pedro. No original é uma pedrinha pequena tirada de uma grande rocha, uma faísca, né? É um pedacinho bem pequeno tirado de uma grande rocha. Aí quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei minha igreja, está se referindo dele, a rocha inabalável, né? Glória a Deus. Então Jesus Cristo, ele é a pedra angular, a pedra principal, né? 1 Coríntios 3:11 fala isso. E aonde os edificadores, né, edificaram. E a gente tem que ter muito cuidado como estamos edificando, né? Como estamos edificando. Então as características divinas da igreja estão em Jesus. As características divinas estão em Jesus. A igreja tem característica de Cristo. A característica divina está em Cristo. E se nós somos seguidores de Cristo, fazemos o que Ele ordena, então nós também temos a característica, né, divina em nós, né? Até porque tudo que nós fazemos dependemos de algo divino que se chama o Espírito Santo. Para nós termos as características de Cristo, temos que nascer de novo, temos que ter o fruto do Espírito. Lá no fruto do Espírito, ali está mostrando as características de Cristo. Para parecermos mais com Cristo, devemos ter, né, o fruto do Espírito. Então Jesus, ele edificou e conserva a sua igreja através do Espírito Santo, onde ele disse, mas quando o Consolador vier, testificará de mim, né? Mas quando vier o Consolador, testificará de mim. Então a gente entende que o Espírito Santo, ele veio dar continuidade à obra de Cristo através da igreja do Senhor.
Por isso que em Romanos 8:9 tem um versículo que é até muito forte, né? Que diz assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, quer dizer, não pertence a ele. Por isso que é necessário nós aceitarmos Jesus, termos uma nova vida com Cristo e recebermos o Espírito Santo, que vai nos dar certeza e a convicção que pertencemos a Cristo, o nosso Salvador. Então, nós somos edificados através do Espírito Santo, né, que conserva a identidade dentro de nós. E a segunda característica é a terrena, né? Tem a divina e tem a terrena. A característica terrena fala-se de pessoas. E esse grupo de pessoas são chamados de judeus e gentios. A igreja, ela é formada primeiramente de judeus, porque Jesus veio para os judeus, né? Mesmo que a Bíblia diz que veio para o que era seu, os seus lhe rejeitaram, mas é o pouco, ou podemos dizer, o remanescente, aquele pouquinho aceitou a Jesus, aquele pouquinho seguiu a Jesus como judeus, né? E depois foi voltado para os gentios. Então, a igreja era constituída de judeus e gentios, né? Mediante a cruz, né? O sacrifício de Cristo da cruz. Se a gente lê Efésios capítulo 2, versículo 14, diz que Ele é a nossa paz, né? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos os povos, que povos? Judeu e gentio, fez um, né? Formando aí a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que Jesus diz, a minha igreja, né? E esta igreja, ela tem a identidade. E a identidade, podemos dizer, a base dessa identidade é o amor, onde poucos falam, né, sobre isso. Amor ao Pai, o amor ao Pai, amor a Deus, amar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Essa é a base, porque tudo que nós fazemos, lutamos e vencemos, é por amor a Deus, né? E ligado a isso, semelhante a esse, o próprio Jesus falou, né, dos dois grandes mandamentos, né? O segundo é amar ao próximo, né? A gente vê isso em capítulo 12, 37 de Mateus e o 39. Amar o próximo. Se a gente ler João 13:35, diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vocês vão conhecer, o mundo vão conhecer, as pessoas vão conhecer que vocês realmente pertencem a mim. São os meus discípulos, meus seguidores. Se vocês amardes uns aos outros. Se não houver amor, se houver contenda, briga, partidarismo dentro da igreja, né? Eu não digo nem na igreja. A igreja é santa, mas no meio da igreja pode existir, existe, né? A igreja do Senhor
ela é baseada no amor. A base dela é o amor. Então, se não houver, acabou-se. Tem que ter o verdadeiro amor. Então, a preservação da igreja, na pregação e no ensino do Evangelho, a identidade da igreja, a verdadeira identidade da verdadeira igreja, né, está na pregação primeiro, no ensino do Evangelho. É uma igreja que anuncia, que prega o Evangelho, que quer ver pessoas se arrependendo, que quer ver pessoas transformadas, que quer ver pessoas como nova criatura em Cristo, que quer ver pessoas na eternidade. Então ela prega o Evangelho. A ordenança que Jesus deu, 28:19 de Mateus, né? Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu vejo a palavra ide e ensinai, é porque o Evangelho tem que ser anunciado, pregado, ensinando. Né? Temos que ensinar as pessoas, pregando, ensinando, para que a pessoa entenda e compreenda, né, o que estamos falando, transmitindo. Né? Em Atos 22, 42 a 44, a gente vê o modelo da igreja primitiva, que é uma identidade que não pode sair do verdadeiro cristão. Né? Cristão como igreja ainda tem essa identidade, ainda tem essas características. Ele persevera na doutrina, que é doutrina, ensinamento da palavra, ensinamento que a Bíblia diz, que Jesus deixou, seus conselhos, seus mandamentos. Né? Então, persevera nessa doutrina, na comunhão. Né? Tem comunhão primeiramente com Deus, com a igreja. Né? Comunhão, são unidos. É uma identidade da igreja primitiva e da verdadeira igreja atual. Se eu não ando em comunhão, jamais eu posso conseguir. Se eu não ando em comunhão, eu não estou na condição da verdadeira igreja do Senhor. Né? Então, no partir do pão, falar de Santa Ceia, se reunir em memória, né? Ao corpo de Cristo que foi crucificado, Jesus, nosso Senhor e Salvador, e ressuscitado. Então eles não desprezavam a Santa Ceia. Nas orações, né? Perseveravam nas orações. Temos que sempre falar com Deus. Orar é falar com Deus. Qual é a hora ou quantas horas nós devemos orar? A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. No capítulo 18 de Lucas, fala de uma viúva, né? Jesus conta essa parábola, o dever de orar sempre e nunca desvanecer, né? Devemos sempre orar. E a Bíblia não fala quantas horas devemos orar. Daniel orou 3 vezes ao dia. Né? Jesus, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a orarmos no nosso quarto. Jesus orou
também em meio à multidão, né? Então, devemos orar em todo tempo, falar em todo tempo com Deus. Aonde você estiver, esteja sempre ligado com Ele, falando. Na oração a gente fala, a gente louva, a gente adora, né? E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você pode em espírito estar orando, no ônibus estar orando, no seu quarto estar orando, no templo estar orando. Então, devemos perseverar na oração, que é muito importante para nós, né? Devemos orar. Os servos de Deus venceram porque tiveram uma vida de oração, né? Então não podemos perder essa identidade, né? Então devemos sempre orar. No amor cristão, como eu já disse, João 13,35, né? Falando que as pessoas conheceriam os verdadeiros discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, se eles tivessem amor entre eles, né? Entre eles. Será que nós, nos dias atuais, estamos demonstrando amor para com os nossos irmãos, né? Que nós possamos meditar nesta palavra. É isso. Então a Bíblia diz também em João 3,23: o seu mandamento é este, que amemos, 1 de João, 3,23, que amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então isso não é só uma ordem, como um mandamento, é uma ordenança divina. Na defesa da fé, estou mostrando a verdadeira identidade da igreja, do Senhor, né? Na defesa da fé, segundo João 9,10, 1 Timóteo 6, 3-5, nós podemos até ler esta palavra, segundo João 9, 2 de João 9:10, né? O cristão tem que batalhar pela fé. Temos que demonstrar fé, né? Temos que lutar pela nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. 2 de João, versículo 9 e 10, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis, né? Então todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. O que é prevaricar? É faltar ao cumprimento no dever. Não obedece, rejeita, né? É cometer abuso de poder, provocando injustiça. Então não tem a Deus. Se prevaricar, né?
se prevaricar, não tenha Deus. Por quê? É desobediente, é uma pessoa que comete abuso de poder e provoca a injustiça. Então, não prevarique a doutrina, porque biblicamente, se você prevaricar, está dizendo que você não tem a Deus, não pertence a Ele. Alguns perigos que ameaçam a igreja nos dias atuais, né? Ou no tempo, todo o tempo, né, que houve a igreja e nos dias atuais. Primeiro, a perda e o esfriamento do amor. A pessoa perdeu o amor e esfriar. Se a gente for observar Apocalipse capítulo 2, versículo 4 em diante, aquela carta para a igreja de Éfeso, né? Tinha aquele homem de Deus, e aquele homem de Deus era um homem que tinha qualidade, era um homem que lutava, é um homem que tinha discernimento, sabia quem era e que não era apóstolo, era um homem incansável na obra, incansável no trabalho. Mas o Senhor disse para aquela igreja de Éfeso: porém uma coisa contra ti, é que tu deixaste a tua primeira caridade, teu primeiro amor. Então, se perdendo o amor, as demais obras não têm um valor diante de Deus. Aquele homem de Éfeso, capítulo 2, o Senhor diz para ele: lembra-te de onde caíste. Então, espiritualmente, ele não estava de pé. Espiritualmente, ele não estava bem. Ainda que mostrando trabalhos, ainda mostrando incansável na obra, mas ele não estava bem. Aí o Senhor diz: lembra-te de onde caíste, ainda diz assim: arrepende-te e volta à prática da primeira caridade, da primeira obra. Então, se estava caído e o Senhor pediu para se arrepender, é porque a vida espiritual dele não estava bem. E aqui não só fala do anjo da igreja, mas fala também da igreja de Éfeso, né? Da igreja de Éfeso. Então, irmãos, esses são alguns perigos, né? Mateus 15, versículo 8 diz: esse povo honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já pensou? Se honrar com os lábios, glória a Deus, aleluia, e Deus é bom, mas o seu coração está distante, longe. Isso é hipocrisia, né? A perda do temor a Deus, isso é alguns perigos que ameaçam a igreja. A perca do temor a Deus. A Bíblia Sagrada promete recompensa aos que temem ao Senhor. Temor é respeitar, reverenciar a Deus. E a Bíblia recompensa, fala sobre recompensas de que temem ao Senhor.
Se você ler Provérbios 14, 26 e 27, você vai ver que haverá proteção para os que temem ao Senhor. Se você ler Salmo 34, versículo 9, vai ter provisão para os que temem ao Senhor. Deus vai prover. Deus provê. Deus prove tanta coisa na nossa vida, né? Vida longa, Provérbio 10, 27, para aqueles que temem ao Senhor, né? E vida com abundância, vida eterna. Então devemos ter cuidado, né? E ainda transgredir a moral e o bom costume é um perigo. Outro perigo, né? Transgredir a moral e o bom costume. Mas não é doutrina bíblica, é um costume da igreja, mas é um bom costume. E o bom costume é para ser abraçado, né? E não rejeitado, né? Então devemos abraçar também um bom costume, mas não podemos transgredir a moral, né? Então temos que ter personalidade, caráter, né? Formar o caráter na nossa família, nossos filhos. Isso é de grande importância. Então, revelar segredo que lhe foi confiado, trair a confiança, isso é um perigo. A pessoa tem, às vezes, uma responsabilidade, uma liderança na igreja, e alguém contou segredo àquela pessoa, e aquela pessoa contou a outras pessoas. Então, isso é trair a confiança. E isso tudo é um perigo. A igreja esfria, pessoas desanimam, pessoas saem, pessoas, né, se tornam fracas na fé. Então devemos ter cuidado. A perda da humildade, né? Você pode ser entendido, sábio, ter muito conhecimento, mas tem que ser humilde. É bíblico isso, né? Humilde não é uma pessoa andar com roupa rasgada, sapato furado. É humilde de coração, como Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se a pessoa é humilde de coração, vai transparecer no seu falar, no seu agir, no seu testemunho, essa humildade que vem de dentro para fora. Então Jesus é o nosso exemplo perfeito de humildade. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Um sinal, ele sendo o Senhor, mas foi um sinal de humildade, também para dar um grande ensinamento, que ele mesmo sendo Senhor, veio serviu aos seus discípulos, veio para servir, né? E ele disse: vocês têm que fazer isso também com humildade, servir uns aos outros, né? E não adquirir, às vezes a pessoa adquire, né, um cargo eclesiástico na igreja, e às vezes manda mais do que faz, né? Mas devemos juntos, né, fazer. Devemos se humilhar também. Não dar uma de Senhor, porque até o Senhor, ele se humilhou, né? Mesmo sendo Senhor, ainda hoje ele serve. Jesus ainda hoje serve. E irmão, como? A Bíblia diz que ele está à direita de Deus, intercedendo
por nós. Então ainda hoje eles servem. O orgulho, temos que ter cuidado para não se orgulhar, né? Orgulho, a pregação, que prega porque ensina, porque tem isso ou aquilo. O orgulho prejudica a vida espiritual do homem de Deus, né? Que busca glória para si. Porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus, né? Provérbios 29:23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Vai ter honra. Quem se humilha, Deus honra aos humildes. Quem se humilha debaixo da potente mão de Deus, né? Ele exalta. Então a igreja de Cristo deve perseverar, né? O amor na simplicidade, no temor, na sã doutrina. Lembra, não lembram que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, versículo 16 de 1 Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, né? Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, tem cuidado de ti mesmo. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua comunhão com Deus. Conserve a presença do Espírito Santo na sua vida, né? Dê um ensinamento conforme a palavra de Deus, não buscando glória para si, dando exemplo. Porque quando você for falar, ensinar, você vai ser ouvido, vai ser aceito, né? A palavra de Deus na sua vida. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Efésios 5, 22, 23. Né? Isso fala de união, de unidade, de comunhão, que precisamos uns do outro, né? Necessitamos. Ninguém é maior do que ninguém. Todos somos importantes no corpo de Cristo. E o mais importante é a cabeça. Sem a cabeça o corpo está morto. Sem a cabeça o corpo não pensa. Sem a cabeça o corpo não anda. Sem a cabeça o corpo não vive, né? Então Jesus é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, 22 e o 23. A igreja, ela é considerada como templo, né? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Somos pedras vivas. 1 de Pedro 2, 4, 5. Pedras aprovadas, pedras vivas. Rejeitada pelo homem, mas aprovada por Deus, né? Somos chamados de rebanho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. Apocalipse 2, primeiro. Nós somos considerados como castiçal. Quando a gente olha essa palavra castiçal, candeeiro, candelabro, né? A gente vai observar que o castiçal só fica aceso por causa do combustível que há nele, né? Se há azeite no castiçal, haverá luz, haverá fogo, haverá iluminação, né? E
Espírito Santo. O azeite simboliza, né, o Espírito Santo de Deus. Se a igreja é conhecida como castiçal, devemos preservar esse azeite, o Espírito Santo em nossa vida, para que possamos sempre brilhar, né? Brilhar com as nossas ações, brilhar com as nossas obras, né? Porque o próprio Jesus disse que nós somos sal, somos luz, né? Brilhe, que a nossa luz possamos brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras. Veja como é que a luz brilha, com as boas obras, e glorifique ao Pai que está no céu. Então, castiçal, candelabro, que possamos brilhar e que pessoas possam glorificar o nome de Deus através de mim e através de você. A gente também, a igreja do Senhor é chamada de coluna com pedestal, né? Simboliza Jesus, né? João 8,12, eu sou a luz do mundo. A coluna com pedestal simboliza Jesus, né? Glória ao nome de Jesus. Poder para perdoar pecado. Poder para perdoar pecado. Recebemos do Senhor, né, um grande exemplo de perdão. Porque Jesus é quem perdoa. Ele tem poder para perdoar pecado. E também nos ensinou, como igreja do Senhor, a liberar perdão. Ele ensinou, se vocês não perdoam, quem não perdoa o seu próximo também não vai ser perdoado. Na oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E tem outros versículos que falam também que só seremos perdoados também se perdoar. Então, essa é uma das características da verdadeira igreja do Senhor, do verdadeiro cristão, né? E Daniel, ele como servo de Deus, mesmo em lugar diferente, em culturas diferentes, mas ele propôs no seu coração em não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, né? Porque ele pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse que não se contaminar. Então Daniel, ele para nós é um grande exemplo, né? Exemplo esse que ele mostrou, né? Ele poderia se afastar, se desviar, sair da presença de Deus, né? E viver naquele mundo corrupto de prostituição, idolatria, né? Muitas riquezas, mas ele perseverou, né, no início como jovem até o final da sua vida, preservou ali a linhagem, né, os ensinamentos do seu povo, do seu país, dos seus pais, né, e ele mostrou fidelidade. E quem mostra fidelidade a Deus, Deus ele recompensa. Deus prova a nossa fidelidade e recompensa a nossa fidelidade. Então Daniel honrou a sua linhagem, né? Porque assim como Daniel, a igreja também é nação santa, geração eleita, sacerdócio real, né? Nação santa e povo adquirido, né? Então Daniel viveu como judeus em meio aos caldeus. Ele viveu num lugar difícil, né? Mas quem serve ao Senhor,
ele não perde a sua identidade, sua verdadeira identidade como cristão. Ele disse, não, vou colocar no meu coração, não vou me contaminar, eu não quero me contaminar, eu quero honrar o meu Deus, eu quero estar orando, eu quero estar falando com Deus, eu quero estar sentindo a presença de Deus, eu quero estar fazendo o seu querer, a sua vontade aqui na terra, né? E Jesus ele dá os ensinamentos certos, como nós devemos fazer como verdadeira igreja, como verdadeiro cristão, como verdadeiro seguidor de Cristo. Então ele preservou a identidade de Daniel também, né? Assim como a igreja deve preservar a identidade, Daniel preservou a identidade. Daniel e seus amigos, né, não deixaram ser seduzidos ao encanto da Babilônia. Eles preservaram a sua identidade, né? Eles preservaram na sua estrutura espiritual, porque oravam, enjoavam, adoravam o Senhor, diferente entre os demais, entre outros, eles eram diferentes, né? Aí, por ser diferentes, por você manter a verdadeira identidade de cristão, fiel, que não aceita coisas erradas, aí você vai ser perseguido, vai ser invejado, alguém vai querer tirar a tua vida, querer te matar, né? Mas o Senhor era com Daniel, o Senhor que era com Daniel é contigo também, né? Aí você pode vencer, você pode superar. E outra coisa, Deus honra, né? Deus honra. Deus honra a tua fé e a tua fidelidade, né? Daniel foi honrado. Os companheiros de Daniel também foram honrados. Deus fez maravilha na vida dele, né? Então a preservação da marca divina, né? Preservou nele a marca divina, preservou nele coisas que ele recebeu de Deus, sabedoria, o conhecimento, discernimento, né? De sonhos, de enigmas. Então eles preservaram a marca divina, porque viviam numa vida de oração, interpretou sonhos, né? Ele foi uma leal testemunha ali na Babilônia. Então Daniel